Paciência. Oi, Thay. Boa noite a todos, quem está entrando. A Rafa já chegou aí, já mandei solicitação. A gente ainda tem 2 bonitinhos, Sônia. Vamos esperar o pessoal chegar. Eita, aqui o... Vamos ver. Oi, Alexandre. Olha quem entrou aí. Olá, tudo bom? Olá, super pontual. Pois é. Vamos esperar carregar aqui. A gente ainda tem um minutinho antes de começar. Diego, olá. Pessoal, é um rosto diferente, né? Porque eu não apareço muito nas lives, né? Infelizmente. Assisto, participo do projeto de outras maneiras. E hoje trago um convidado que é uma pessoa também muito querida. Sim. Eu vou me apresentar rapidamente, porque além do convidado ser uma pessoa muito querida para mim, ele também é uma pessoa, além de um super profissional, uma pessoa sempre muito ocupada. Então hoje a live ela deve ser um pouquinho mais curta, porque o Rafa, ele tem que dar aula hoje, de noite ainda. Então ele veio compartilhar, né, o, o pouco ou muito, né, que ele sabe que a gente vai ver aqui, porque é um assunto que eu acho que interessa a muitos. Que é sobre mídias sociais, e eu acho que é um assunto que está, né, em negócios, que é um assunto que está bem em alta agora na pandemia. Acho que muitos negócios tiveram que se adaptar, outros já estavam adaptados, outros fadaram ao fracasso justamente por não ter essa interlocução através de mídias sociais com os, né, com seu público-alvo, enfim. E o Rafa, ele ele tá carregando para mim. Rafa, tu tá me escutando? Tô. Pra mim, eu te ouço bem. Você me ouve bem? Eu tô te ouvindo, só que a tua imagem fica carregando, então eu peço desculpas pro pessoal aí. Bom, Pra pessoal, conexão. bem-vindo. Oi, pode falar, Rafa, que eu vou ser super breve. Tu vai te apresentar, tu vai, né? Tu que domina o assunto, então eu vou tentar te interferir o mínimo possível. Eu vou dar boa noite a todo mundo, quem tá entrando aí, pessoal. Eu vou ficar tentando, eu vou tentar anotar as perguntas. Eu acho que o Rafa ele vai tentar falar entre 30 e 35 minutos e a gente deixar uns minutinhos aí para, se tiver dúvida ou alguma uma questão que vocês queiram, que vocês tragam, tá bom? Eu sou Fabiane, eu sou professora do campus de Engenho Novo e eu conheço o Rafa da época que a gente trabalhava na UF, né? Tanto eu quanto ele hoje, nenhum dos dois. O Rafa ainda continua, né, parceiro, a gente continua como parceiro os dois, mas não mais tão engajados no departamento de empreendedorismo lá da UF, né? O Rafa é um dos caras que ajudou a inaugurar e a fundar, né? Literalmente botar para cima aquele departamento. Eu contribuí, eu ainda morava no Sul, para os que não me conhecem, eu sou lá do Rio Grande do Sul, sou gaúcha, né? Então já estão sabendo aí um pouquinho que além de professora de administração, lidava com empreendedorismo, em 2 minutinhos já sabe muita coisa da minha vida.
Boa noite aos colegas que estão chegando. Aline. Rafa, como, né, eu digo, como o professor costuma falar demais e a gente tem pouco tempo, vou deixar, né, que tu te apresente, né? Porque eu digo, Rafa, a gente pede um resumo, um currículo resumido e vem quase um papiro, né? Que a gente tem que de tanta coisa que ele faz. Então eu vou deixar agora que ele se apresente e já começo a as apresentações, né? Já começa a introduzir aí o assunto. Beleza. Rafa, Oi? vai lá. Tudo... Então, eu queria agradecer o convite, estou super feliz de te encontrar assim online. Como você falou inicialmente, além de parceira de trabalho, é uma amiga querida. E eu não gosto das apresentações formais, né? Mas eu trabalho com consultoria, eu tenho uma consultoria, uma empresa de aprendizagem corporativa, Nós Lab, que trabalha com desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento de novos negócios também. E sou professor e em diferentes áreas, assim, mais relacionadas a empreendedorismo e marketing. Enfim, minha formação é toda em ADM, da graduação até o doutorado. Não tenho criatividade para escolher formação, sou administrador aí em todas as, as minhas formações. E estou super feliz de vir aqui compartilhar um pouco. O empreendedorismo é uma das minhas paixões. Eu brinco que eu tenho um coração grande, então tem muitas paixões aqui. E uma delas é o empreendedorismo, e que está muito relacionado a uma outra paixão, que é o marketing digital. E como a gente tem hoje aí essas duas áreas, enfim, à frente de uma série de discussões relacionadas à pandemia, né? Tanto como possibilidades para desenvolvimento econômico, como também a possibilidade, do ponto de vista do marketing digital, de alguns negócios responderem a uma mudança tão grande, tão delicada que a gente está vivendo atualmente. Então, essas são minhas paixões e acho que tem relação com o que a gente vai conversar hoje. Então, bora. Bora? Bora, vai lá. Tudo contigo, Rafa. Não, o que eu acho que seria legal a gente discutir, assim, a gente fala muito sobre, enfim, como o e-commerce cresceu na pandemia. Então, no Brasil, passou, acho que está quase faturando 42 bilhões, se eu não me engano, se não me falha a Então, memória, estamos falando de grandes números. de grandes números, de números enormes, assim. E aí o e-commerce brasileiro está vivenciando uma fase de muito crescimento, não só o brasileiro, e muito impulsionado pela pandemia, né? As pessoas começaram a consumir mais de casa, enfim. E isso trouxe uma série de discussões que são interessantes da gente ter. O primeiro é que nessa onda, muita gente que tinha resistência a esse tipo de consumo, de alguma forma quebrou essa barreira e começou pela primeira vez, comprar online. E, por outro lado, uma série de pessoas que ficam ainda à margem do acesso a essas tecnologias, né? Então, a gente, de alguma forma, naturaliza muito que todo mundo acessa a internet, ou que todo mundo acessa esses canais digitais, e mais todo mundo mais ou menos, né? Quando a gente fala para realidade brasileira, tem muita gente acessando, mas também ainda muitos negócios ficaram fora disso, ou por questões de falta de acesso, ou por resistência mesmo. Então, acho que é um ponto interessante a gente entender como que esse mercado digital aí impulsionou negócios que já existiam, novos negócios, e está movimentando, enfim, e trazendo aí uma série de tendências para o mercado brasileiro. E isso vale para qualquer tipo e tamanho de negócio, né, Rafa? Porque eu já vi que o Júlio perguntou se dá para encontrar, dá para ser encontrado nas redes, mesmo sendo pequeno ou com pouco dinheiro. Dá, super dá. Quando eu falo desses números gigantescos do e-commerce, né, quase 42 bilhões que bateu aqui no Brasil, a gente está falando,
as grandes empresas e as grandes plataformas têm, mas na verdade cresceu muito é o que a gente chama de social commerce, que é as relações de compra, venda aqui nas redes sociais. Muito no caminho da tradição, assim, como que os pequenos empreendedores conseguem fazer negócios nesse meio digital. E aí não necessariamente você precisa desenvolver uma plataforma de e-commerce, mas você pode usar de forma estratégica os seus próprios canais. Você pode usar algum marketplace. Então tem uma série de estratégias para você que é pequeno conseguir vender online e há uma série de estratégias para você também pequeno conseguir fazer isso usando aí as suas mídias sociais. E aí para você ser encontrado, existe um caminho aí e um plano estratégico para você seguir do ponto de vista de marketing digital que vai fazer com que você tenha relevância, tenha visibilidade e conquistar o seu público. A gente pode falar um pouco sobre isso também. Mas amarrando um pouco do início do nosso debate. Rafa, porque eu vi que desculpa te atrapalhar de novo. É porque eu vi que a Sônia e a Sara também estão dizendo que tá picotando. Então eu não sei se tu tá perto do roteador, se tu tá num lugar que a tua conexão tá boa. Eu tô do lado dele e pra mim tá completo, assim, o ponto. Picotou. Não sei. Ainda tá falando? Vamos lá. Vamos lá, vamos tentar. Vamos lá, falar dessas estratégias e desses meios aí. E aí um ponto é como no Brasil o acesso à internet ele foi muito impulsionado, inclusive nos últimos anos, pelo mobile, né? Então muita gente acessa a internet pelo smartphone. E aí isso acaba não só sendo um meio que democratizou muito a internet, o acesso à internet, mas também essas transações comerciais. Então, quando a gente fala de e-commerce, a gente começou a falar muito também desse mobile commerce, como as pessoas ou pesquisam e tomam decisão de compra usando o celular, ou fazem transações de compra mesmo pelo celular. E aí, de novo, acho sempre importante a gente fazer uma ressalva que isso precisa ser sempre contextualizado para o contexto brasileiro, né? Trazido para o contexto brasileiro. Então, assim, a qualidade da nossa internet não é boa. Vídeo aqui a minha. A minha... Não, brincadeiras à parte. A qualidade da internet, o acesso à internet não é bom. Então, muita gente ouve sobre essas estratégias, né? De fazer ações usando as redes sociais, fazer estratégia de mobile commerce, e às vezes o acesso a isso, por mais que a gente naturalize, é algo que não é tão trivial. Mas para muita gente é uma possibilidade. E aí é algo que tem sido um grande impulsionador, assim, o uso do mobile, essas estratégias. E aí, pegando um pouco... Minha... Agora falhou de vez. Falhou. Né? Mas eu... Ou foi só comigo? Rafa? Oi? Oi. Eu parei no estratégias do mobile. Então, a gente pode pensar aí ao mesmo tempo que esse acesso ele é delicado para muitos pequenos empreendedores do Brasil, o mobile impulsionou e está impulsionando uma série de estratégias quando a gente fala de e-commerce. Porque o processo de tomada de decisão acontece muito no celular e hoje a gente tem tido um aumento muito grande de conversão também, pessoas comprando pelo celular. Isso e enfim, voltando então para o que a gente estava conversando e conversando com deixa eu ver, o Júlio, né, Júlio, sobre essas estratégias, eu acho que tem 3 pontos que são importantes para você pensar, assim. É claro que existem uma série de outras ações, mas primeiro você entender
qual é o valor que o seu produto entrega para o mercado. Então, mesmo você sendo um pequeno empreendedor, entender o que você entrega para o mercado, qual o problema que você resolve. Pode ser vendendo doces, pode ser vendendo um artesanato, pode ser vendendo tecnologia. É importante você entender e pensar por que as pessoas compram de você. Acho que esse é o principal ponto, entender qual o valor que você entrega para o mercado. Depois, acho que é interessante você entender quem é esse seu cliente. E aí, você entender esse seu cliente vai te levar para um ponto importante que é: esse seu cliente, ele acessa as redes sociais? Se sim, quais são as redes sociais que ele acessa? Né? Qual é o comportamento dele de consumo nessas redes sociais? Ele está acostumado a comprar online? Ele não está acostumado? E aí tudo isso vai fazer com que você comece a criar suas estratégias em cima do valor que você cria para o mercado e do conhecimento que você constrói do seu público-alvo. Então, entendendo quais são os melhores canais para você se conectar com esses seus clientes, você vai fazer uma estratégia de gestão de presença, ou seja, quais canais eu vou atuar e com qual objetivo, né? E aí a gente entra numa série de ações que vão permitir que você defina, por exemplo, quais são os conteúdos mais adequados para você publicar, com qual frequência, qual é o tom de E voz. qual a mídia, né? Qual é a rede que tu vai optar? Porque cada uma, ela, né, além dos recursos, elas têm objetivos diferentes, né? Exato. Exato, e aí eu acho que vai muito nessa linha, assim, entendendo onde o seu consumidor está, é um bom caminho para você definir essas suas redes sociais. E aí, pegando um gancho nisso que a Fábio trouxe, é importante a gente trabalhar com as vocações que cada rede social traz, né? Entender o que, que tem de maior potencial ali para você explorar. Lembrando de um ponto que eu acho que é bastante estratégico da gente pensar, que cada canal que você entra é como se fosse uma vitrine de loja num shopping. Eu sempre uso essa metáfora. Então, se você cria o seu perfil em, um, em uma rede social, em uma mídia social que você não vai atualizar, que você não vai usar com frequência, é como se você tivesse uma vitrine vazia num shopping. Então, isso é muito ruim. Às vezes, no impulso das modas, o empreendedor ele sai criando o perfil da marca dele em vários canais, sem ter braço para atualizar esses canais. Então é importante, resgatando um pouco do que eu tinha começado a falar, você entender qual canal que o seu cliente, que o seu público-alvo está, qual é a vocação desse canal, ou seja, como que você pode explorar e usar esse canal a seu favor, essas redes sociais a seu favor, e entender qual é o seu braço de operacionalizar uma presença estratégica lá. Não adianta você ter um perfil em um monte de redes sociais e só replicar o mesmo post em todas elas. Você precisa direcionar e fazer uma estratégia de conteúdo para cada uma delas. Isso dá um trabalhão. Então, é importante esse trabalho, esse cuidado. E aí, olhando aqui, Fábio, uma pergunta as áreas digitais e a área de ADM, seus correlatos, estão cada vez mais sendo comentadas. Isso. Eu ia entrar nessa pergunta, assim, por onde começar a estudar? Então, Rafa, eu acho que existe um caminho que é entender, assim, dando encadeamento lógico, né? Você, quando começa a estudar administração, você tem um canal, quando você entra nessa área, diferentes estratégias, possibilidades de atuar, uma, você vai se aproximar de uma pessoa que é essa do Vai pra lá. Gente, desculpa, vida real aqui, o Rafa sabe. Eu digo, fazer live com uma criança pequena em casa é complicado, ainda mais chorando, peço desculpas. querendo. Esse é o problema, não só do ao vivo, né? Que também é um recurso das mídias sociais. É bom que gera autenticidade, que é o muito importante para as redes sociais. Mas a Maia está querendo adiantar o Natal, todos nós estamos. Tá todo mundo sabendo. Todo mundo está querendo Papai Noel logo. Agora vocês entendem porque é difícil eu participar das lives. Mas, Rafa, Mandarei os voltando, beijos. começa a estudar gestão.
dentro da área de gestão, a gente tem uma série de sub-áreas, né, de áreas de conhecimento que você pode mergulhar. Uma delas é o marketing, que vai trabalhar, é Que é um importante... processo de gestão, né? Então, Exato. acho que onde a gente vai chegar, Rafa, é que a gente começa estudando processo gerencial, porque é onde eu quero chegar também, né? Porque não basta a gente só fazer um planejamento dos como é que a gente vai, que público que a gente vai ou quer atingir, como é que a gente vai posicionar o produto, mas também que é uma coisa que muita gente esquece no processo gerencial e principalmente nas redes sociais, que é que métricas que a gente vai conceber para acompanhar o investimento e todo o esforço em mídia social. Né? E eu digo que é um processo que acontece lá na ponta, porque a gente fala muito de planejamento, de estratégia, de tática e a avaliação de todo esse processo. Né? Às Uhum. vezes é que a gente esquece, não só com as mídias sociais, mas em qualquer outro processo gerencial, que eu digo, o planejamento ele é algo que toma tempo, né? Mas a gente tem que estar constantemente fazendo um controle, um acompanhamento para ver se a gente está chegando onde a gente quer, né? Com as táticas e as ações que a gente implementa. Eu acho que são três pontos que são importantes, né? Pensar em pessoas, você precisa saber quem vai ser o responsável por tocar esse trabalho. Pensar em processos, que está relacionado a isso que a Fábio trouxe, né? Qual vai ser o cronograma, quem vai fazer, implementar, quem vai monitorar, enfim, quem vai fazer esse trabalho junto com vocês, ou como vocês vão fazer, mas desenhar esses processos. E o terceiro ponto é tecnologia, que tecnologia vocês precisam para implementar isso. Então, acho que pessoas, processos e tecnologia são três pontos aí para vocês pensarem. E aí, voltando para a pergunta do Rafa, eu acho que quando a gente entra na área de marketing, é importante a gente entender que o marketing não é só pensar em estratégias de comunicação, que acaba sendo muito o que a gente vai, né, associar o marketing a essas estratégias de comunicação, mas também o marketing como área onde você vai definir preço, onde você vai definir, onde você vai desenvolver produto, onde você vai ter uma série de atividades que vão ser estratégicas e que vão constituir o negócio. Então, acho que é nesse momento que você começa a ter um campo aí de estudo para pensar nessa união entre gestão e esse mercado digital. Aí tem Eu, uma outra pergunta do Rafa ali, não sei se tu tá vendo, né? Que falando em divulgação em canais, ele quer saber se tem algum problema em divulgar produtos e serviços e depois não poder cumprir por algum incidente. Eu espera aí que eu fui problema sempre tem, depende de como tu lida com ele, Rafa. divulgar produto e serviço e depois não poder. Não, com certeza tem um grande problema. Eu acho que está relacionado a isso que a gente estava falando agora, quando a Fábio fala, né, desses processos gerenciais que são importantes da gente pensar nessa operacionalização, na gestão, no acompanhamento, no monitoramento, tá muito da gente entender até onde o nosso braço vai. Então, aquilo que eu disse de escolher o canal com base não só onde o seu público está, mas também um canal que você dá conta de atualizar e de fazer uma presença estratégica, a gente está falando de novo de equipe, de braço, de operação. Então, é você entender qual é a capacidade operacional que o seu negócio tem, não só de fazer uma gestão de presença nas mídias sociais, mas também de você tocar o seu negócio. Eu acho que o grande desafio é sempre a gente trabalhar com três dimensões, que é pensar como que o nosso negócio é desejável para as pessoas, como que o nosso negócio é viável do ponto de vista do negócio em si, e como que a gente opera Comercial, né? E economicamente. comercialmente e economicamente, e como que a gente operacionaliza ele, porque eu posso ter uma ideia muito genial que todo mundo vai desejar e que as pessoas vão querer, e eu não tenho capacidade operacional para aquilo. Então, acho que são três pontos para balancear, porque, assim, você anunciar algo, divulgar uma coisa, as pessoas comprarem essa ideia ou comprarem um produto e você não ter braço para entregar, é um problema grave de gestão. Até porque, possivelmente, Teve um esse erro de planejamento aí. e possivelmente essa pessoa que não foi atendida, ela não vai voltar, assim. Pode ser que ela te dê mais um voto de confiança, mas é pouco provável.
Eu acho que depende também, né? Porque a gente pensa muito no pré-venda, na venda em si, e às vezes esquece do pós, né? Então, eu acho que tem muito, Rafa, é que são os dois Rafa, né? Então deve. Mas enfim, é de como tu lida com a situação, né? Porque tu pode ter um incidente e usar a tática do avestruz, que tu enfia a cabeça no buraco e, né, e não tá nem aí. Tu pode tentar te antecipar, né? Porque vai assim, por exemplo, né, usando esse exemplo do Rafa. Então, tu fizeste uma venda, tu não conseguiu cumprir o prazo, tu sabe que tu não vai conseguir cumprir o prazo, teve um incidente. Acho que a primeira coisa que tu tem que fazer é ver quem são as pessoas afetadas por esse problema, já tomar a dianteira. E já buscar uma solução o mais rápido possível, antes que a própria pessoa se dê conta, né? Porque eu acho assim, o pós-venda, ele é uma parte super importante de todo esse processo gerencial, porque assim, o negócio ele só se sustenta tendo uma clientela cativa, né? Então, se as pessoas... e a gente sabe também que é muito mais caro a gente conquistar um novo cliente do que fidelizar. Então, eu acho que ter essa... Né, ter esse preparo, porque é o que eu sempre digo, errar é humano. Né? Os negócios também erram, às vezes, ainda mais agora durante a pandemia, que muitos negócios tiveram problemas com abastecimento de matéria-prima, ou mesmo com greve de correio. Enfim, eu acho que a gente sabendo, né, porque o planejamento e o controle, né, como eu vinha dizendo, ele tem que ser feito constantemente. Então, acho que tu te adiantar e já tentar propor uma solução, né? Porque, por exemplo, eu tenho lojas, Fabi, né? Eu, assim, que se as pessoas não resolvem o meu problema, eu digo, nunca mais volto, falo mal para todo mundo. Se depender de mim, aquele negócio vai falir. Sou dessas. É, Agora, tem outras lojas em compensação que eu digo, já tive problemas, mas sempre resolveram os problemas. Então, né, eu acho que depende muito. Isso aí até nem tem muita relação com o marketing digital, né? Isso sim. com qualquer negócio. E tem, e tem um ponto também, Fábio, complementando isso que você está trazendo, que várias pesquisas em comportamento do consumidor mostram que as pessoas elas tendem a confiar mais na indicação de terceiros e na opinião das outras pessoas do que em propaganda ou estratégia de comunicação da empresa. Então, hoje a gente tem falado muito, não hoje, mas já nos últimos anos a gente tem trabalhado muito com marketing de relacionamento, que é principalmente esse foco no pós-venda, porque eu preciso pensar nas estratégias que eu vou implementar para engajar o meu cliente a falar do meu negócio. Porque não basta só eu ter estratégias de comunicação que sejam muito boas, eu fazer campanhas que sejam muito legais. Hoje as pessoas tomam decisão com base no que elas ouvem as outras falando. Por isso que a gente também vai sair um pouco de uma perspectiva de fidelidade, que é o cara comprar de novo comigo, e ir para uma busca por lealdade, que é fazer com que as pessoas falem sobre o meu negócio. E Que aí a as gente pessoas se engajem, né? se engajem. A gente está hoje no mercado, esse mercado 4.0, a gente tem a reputação como uma moeda. Então você sai do Uber, você faz o quê? Você avalia ele, ele te avalia. Você pede uma comida no aplicativo, você avalia o restaurante, você avalia quem te entregou. Essa lógica de avaliação e essa lógica de reputação é algo que movimenta o mercado, inclusive porque as pessoas tendem, muitas vezes a gente entra numa página para comprar qualquer produto, o que a gente faz? A gente dá um scroll lá no final da página para ler as avaliações, ou seja, a gente quer ouvir o que as outras pessoas estão falando. Então, isso que a Fábio trouxe sobre o pós-venda, eu acho que é importante também para a gente estabelecer as nossas estratégias de relacionamento e ver como que a gente vai estruturar um processo para construir uma base de dados dos nossos clientes que seja estratégica. Então, saber não só os dados de contato, mas qual é o histórico de compra, quais são as preferências, tudo que você puder ir registrando e criando dentro da sua base vai permitir que você comece a desenvolver estratégias de relacionamento que tende a gerar essa lealdade. Acho que estão pipocando perguntas aqui, Fábio. Então, não, tem uma observação ali que a Aline, que eu compartilho, muitas vezes eu vejo, vou comprar alguma coisa, daí tu vai,
que a internet te permite uma série de recursos para fazer uma boa compra online, desde a comparação de preços até, né, o ranqueamento da empresa, desde o, tipo, se é a melhor empresa para se trabalhar no mundo ou uma empresa que resolve problemas, né? Então, tem o Reclame Aqui, quem não conhece, é uma plataforma onde as pessoas vão lá, reclamam de alguma organização, e não quer dizer porque ela está no Reclame Aqui que ela é uma péssima empresa, porque lá mesmo a gente consegue ver quais são os tipos de problema mais recorrentes com aquela empresa em específico, como é que ela lida, se ela resolve, se ela ignora. Né? Então, e outra coisa que o Wendel tá falando, que é mesmo surgindo o problema, um bom atendimento na dificuldade e um suporte ainda melhor faz toda a diferença. Erros acontecem, mas a maneira de solucionar mantém o cliente. Né? Que É, é por esse caminho aí que a gente é, e, tá trilhando a resposta. e quando a gente fala também desse trabalho, né, de alguma coisa ter dado errado, das pessoas falarem mal do seu negócio, eu acho que tem um trabalho de gestão de crise que vai partir sempre do seguinte: a pessoa que está reclamando, ela quer ser ouvida. Então a empresa ou o perfil deletar o comentário é muito pior, ou demorar para responder, a coisa pode ganhar uma dimensão que vai ser do seu controle. Então acho que, de novo, trazendo para aquela fala da Fábio, de criar processos para você conseguir fazer essa gestão de forma efetiva, na hora de se pensar nesse desenho de processo, você também precisa desenhar um processo relacionado a uma gestão de crise. Ou seja, quem é a minha equipe? Quem que vai administrar o perfil? Normalmente, o pequeno empreendedor é ele que assovia e chupa cana ao mesmo tempo. É ele que está lá nas redes sociais postando e acompanhando. Então, é fundamental que você crie um fluxo de respostas, nem que você defina um período, um horário do seu dia para fazer isso, mas que você crie esse fluxo de respostas para você ter uma periodicidade e uma frequência, porque a coisa pode desandar e ganhar uma proporção muito grande de outras pessoas que também tiveram problema ou ficaram insatisfeitas entrarem e fazerem coro para aquele problema. Então, erros acontecem, mas gestão de crise é fundamental. Não, e eu acho também que uma outra coisa é a rapidez, ou então de tu ter processos bem estabelecidos e claramente divulgados. Né? Que a gente, como professor, ainda mais agora que ensino à distância, a gente também tem que deixar as coisas claras, né, Rafa? Que eu trabalhei contigo, eu sei como é que é. Então a gente faz assim, por exemplo, porque às vezes acho que só porque está no online e a internet ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela não para, acha que, ou está no WhatsApp, acha que a gente tem que instantaneamente responder, né? Ou dar um retorno. Mas então de ter, assim, olha, quanto antes, né? Tu criar uma rotina diariamente que seja, não precisa estar toda hora, porque ainda mais um pequeno negócio, mas de ter claro, assim, então no dia tal ou no horário tal, eu vou resolver tais tipos de demanda. Né? Isso também acho que faz parte do planejamento. E acho que também vou pescando de novo aquela pergunta que eu te fiz sobre métricas de acompanhamento para a gente saber como que a gente sabe se a nossa estratégia de marketing digital está dando certo ou não. Eu acho Uhum. que tem isso também, né? Tem a quantidade de cliques, tem tu vê também a tua própria reputação, né, nas redes, porque como foi comentado aqui, o Júlio também colocou aqui, as pesquisas comprovam que quem tem um problema e recebe um bom suporte é mais fiel. Assim como quem tem um problema que não é resolvido, às vezes, dependendo do problema, viraliza rapidinho. É. E esse relacionamento ele tem que ser construído num programa de relacionamento muito bem pensado, porque assim, as pessoas reclamam nas redes sociais sobre determinada coisa que deu errado com muito mais facilidade do que elas elogiam, ou do que elas falam bem. Então você vai conseguir engajar as pessoas positivamente a falar do seu negócio de acordo com esse relacionamento que você está construindo ao longo do tempo. E trazendo, Fábio, esse ponto que você falou das métricas, é fundamental a gente entender que para a definição de métricas, o que eu vou usar para acompanhar esse meu trabalho nas redes sociais, eu preciso entender qual é o meu objetivo. Então, isso vai ajudar a gente a sair das métricas de vaidade. O que são as métricas de vaidade? Que é o que muita gente faz, que é olhar número de seguidores, número de curtida.
e não necessariamente isso vai ser o mais estratégico para o seu negócio. Então, você precisa definir um objetivo, entender quais canais que você vai atuar, com qual linguagem, qual é o propósito de você estar ali, e aí sim você define os indicadores, porque são eles que vão te permitir gerenciar se o objetivo está sendo alcançado ou não. E aí, Sim, um porque ponto interessante é o que a gente tem agora no mercado, que é o movimento quando a gente fala dos influenciadores digitais, a gente tem aí uma série de micro-influenciadores que vem mostrando ter uma taxa de conversão muito maior do que os mega influenciadores. E aí eu só vou entender isso se eu começar a olhar para esses indicadores, essas métricas mais estratégicas. Porque número de curtida só não necessariamente significa não dá conversão. retorno financeiro necessariamente, né? É, exato. E aí aqui a Luzia. Oi, Lulu, tudo bom? Na pandemia mudamos nossos hábitos por aquisições online, de tudo. Supermercado, feira, doce, acarajés, pizza e também optamos pelo consumo do comércio no bairro. Exato. E pegando um pouco isso que a Luzia compartilhou com a gente, tem um ponto interessante que é até a gente entender no e-commerce, que eu falei, né? Que no Brasil a gente já bateu aí 41 bilhões de faturamento. As categorias que estão, as três categorias que mais estão nesse ranking estão relacionadas a supermercado, e aí muito impulsionado na pandemia por supermercado, Pandemia, sim. eletrônicos e outras categorias relacionadas a cuidado, beleza, pet, enfim. Mas isso que a Luzia compartilhou com a gente é verdade, assim, esse consumo local e esse consumo de comida, de supermercado, foi um dos grandes impulsionadores aí do e-commerce. Rafa, porque acredite, nós já estamos nos encaminhando para os 5 minutos Nossa, finais para poder te liberar para a tua aula das 9. Então, assim, perfeito. A mãe trabalhando é ótimo. A gente não tem uma pergunta específica ali, mas eu quero saber assim, ó, se tu consegue sucintamente dizer assim o caminho da difícil, né? Mas assim, o que que é fundamental para garantir o sucesso? Digamos assim, o que que é o caminho do sucesso e o que que é o caminho do fracasso, né? Para quem quer se colocar digitalmente. tá, vou começar pelo caminho do fracasso, que é você criar um perfil em todos os canais que estão na moda e não ter braço para atualizar nada e começar a repostar e replicar um post em diferentes canais sem usar aquilo para construir relacionamento. Esse é o caminho do fracasso. O caminho do sucesso, se é que existe esse caminho, mas É uma enfim, boa gestão, né? as boas práticas, as boas práticas estão relacionadas ao processo de entender quem é o seu público, né? Qual é o valor que você entrega para o público, quais os canais que eles acessam, e aí ir para esses canais Com com uma linguagem adequada, né? Oi? Com uma linguagem adequada Mas ao público. ir para esses canais com parcimônia, entendendo que você precisa de braço para conseguir operacionalizar a sua estratégia lá. E o que que é essa sua estratégia lá? Fazer gestão de conteúdo, ou seja, definir quais são os conteúdos relevantes, com qual frequência você vai postá-los, qual vai ser o tom da marca, qual linguagem você vai usar e quais processos de atendimento e relacionamento com o cliente você vai estabelecer ali. Tendo horários de resposta, tendo um padrão de resposta. Então, acho que o caminho é planejamento, de identificar onde as pessoas estão, ir para esse canal com cuidado, com parcimônia, vendo até onde seu braço alcança. Então, se o seu braço só alcançar uma conta no Instagram, tá ótimo. É melhor você ter só a presença no Instagram bem feita do que você estar no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, de qualquer forma. E aí, a partir E, dali, você olhar para essa rede como uma possibilidade de estabelecer e construir relacionamento. tu mencionaste em algum momento, e agora como tu citaste várias redes sociais, então assim, da vocação de cada uma delas. Tu tem como dizer assim para que cada uma dessas redes é mais indicado, que tipo de relacionamento, ou que tipo de postagem, ou até mesmo que tipo de negócio é mais adequado, sei lá, para o Instagram, para o Facebook?
Então, do YouTube? a gente falou de e-commerce, falamos de mobile commerce e social commerce. Então, falando de social commerce, eu apostaria em Instagram e Facebook para vocês venderem por lá, usar a própria plataforma para fazer transação de compra e venda. Eu acho que isso é bem estratégico. Facebook te dando espaço para você produzir mais conteúdo sobre seus produtos, construir mais, oferecer mais informações que estejam relacionadas a texto, imagem. Instagram, você tem que ser visual e explorar uma coisa que agora tem sido o formato que mais gera engajamento, que é o carrossel. Então, que é aquele post que você faz que a pessoa vai passando para o lado. Vídeo gera muito engajamento, mas o carrossel está gerando muito engajamento também. Então, fazer uma estratégia de conteúdo que você entenda que Facebook é bom para você explorar portfólio e ter texto, vídeo. Instagram, coisas mais imagéticas, mais visuais. Twitter. Twitter é bom para saque 2.0, para atender as pessoas, informações curtinhas, textos curtos, respostas. Você pode usar lá para tirar dúvidas, você pode usar lá para receber pedido. Só que, de novo, cuidado com os braços, né? Já falamos aqui de 3 canais que, se você tiver nos 3, você vai precisar de equipe de braço para conseguir trabalhar e explorar todas elas. Não, eu fiz essa pergunta, desculpa, Rafa, justamente porque tu respondeste qual é que era o caminho das pedras, né? Então, assim, como tu disseste que é melhor uma do que todas, ou muitas sem uma boa coordenação, então até para o pessoal já saber, olha, se o meu negócio, ele, por exemplo, se é um negócio de roupa, se é um negócio de comida, às vezes o Instagram pode ser mais adequado, né? Porque as pessoas consomem mais com os olhos esse tipo de produto do que daqui a pouco algum tipo de serviço de consultoria. Entende? Então, sabe assim, que rede, então, se eu não tenho braço, se eu sou um microempreendedor individual e eu não tenho braço para todas essas mídias, mas eu quero fazer presença na rede, né, para mais ou menos direcionar, então. Por isso que eu falei perguntei, né, sobre a vocação de cada Eu apostaria, rede. claro, entendendo cada negócio, eu apostaria em fazer uma conta bem legal no Instagram e WhatsApp. O WhatsApp também é uma que a gente sempre esquece, mas aqui no Brasil está no top 3 das redes sociais mais usadas, e tem o WhatsApp Business, que ajuda muito também o empreendedor. Então, eu apostaria, claro que tem que olhar cada negócio no detalhe. Com cuidado, né? Mas eu apostaria em criar um Instagram e um WhatsApp, que acho que dá para voar com esses 2 canais. E o LinkedIn e o YouTube? Teria algum comentário? Então, o YouTube também está lá no nosso ranking dos mais acessados. E aí é legal para você fazer review, apresentar algum produto detalhadamente, enfim. Gera um pouco mais de trabalho, porque é importante pensar na qualidade do vídeo, na qualidade do que você está mostrando, se está dando para visualizar bem. Mas é uma rede social aí que também é muito usada e muito funcionada, principalmente pelos influencers, né? E aí você pode utilizar o YouTube para fazer vídeos sobre o seu produto. Mas como eu estou querendo enxugar e fazer que a gente use as redes sociais com parcimônia, eu apostaria, inclusive, nos vídeos que a gente consegue produzir aqui no IGTV. Então, dependendo do tipo de conteúdo que você vai produzir por vídeo e que você criaria um canal no YouTube para isso, centraliza tudo aqui. E aí estou sendo super conservador aí nessa estratégia, mas é porque eu acho que é muito melhor a gente ter um canal muito bem usado, com conteúdos muito relevantes, do que abrir aí várias frentes. Gente, já tá quase o teu horário, Rafa. Sim. Rafa, eu quero saber se tu tem algumas palavras finais a respeito do tema. Eu fico nervosa, assim, quando outra pessoa tem horário e eu com uma criança berrando em casa. Eu vou entrar em aula daqui a pouquinho. Mas o que eu queria falar é que, enfim, a gente hoje tem acesso a muitas técnicas possível a gente explorar e utilizar, apesar das dificuldades de acesso, enfim, e todas as outras demandas. Tem um monte de tecnologia aí à nossa mão, que a gente utilize elas de uma forma mais estratégica e mais humana. Eu gosto sempre de
de pontuar isso também. Por trás de toda inovação e de toda tecnologia, a gente está sempre falando de pessoas, de construir coisas feitas por pessoas e para pessoas. Para Então, pessoas. que a gente não perca nunca, perca é ótimo, né? Que a gente não perca nunca o nosso olhar humano e que a gente explore as tecnologias que a gente tem acesso, que dá para fazer muito negócio bom. E que faça jus, né? Porque a gente tá falando assim de Instagram, YouTube, de imagens, né? Porque, por exemplo, eu me lembrei agora do Uber Eats ou do iFood. Tem vários negócios com as mesmas fotos. As fotos são lindas, mas aí tu começa a ver assim, mas são as mesmas fotos. Então, eu, por exemplo, digo, nossa, como assim todo mundo vende a mesma comida ou é uma coisa super padronizada que na realidade a pessoa sequer, né, investiu, né, no seu próprio negócio para tirar uma foto que preste, para apresentar, porque não adianta a gente vender uma imagem e não conseguir cumprir com aquilo que a gente promete. Exato. E aí, só para fechar, Fábio, duas coisas que eu falo sempre e não queria deixar de falar aqui. Em um mercado muito massificado, que a gente tem acesso a muita coisa, que muita gente faz muita coisa igual, o caminho é autenticidade e consistência. Então, que a gente busque, falando aí das fotos iguais para todo mundo, que a gente busque as nossas estratégias para sermos autênticos e consistentes sempre nas nossas estratégias. E é isso. Estou super feliz com o convite. Olha, o Cuba é sempre incrível, esclarecedor em todas as lives e palestras. Parabéns pela live. Mais uma, adorei. Cara, Tem um fã então, Rafa. super obrigado. Gente, eu quero agradecer muito, Rafa. É bom poder matar a saudade de ti. Obrigada, então, por compartilhar. Eu que Vou agradeço. aproveitar e desejar uma boa aula para ti Muito. também, né? E a gente, quem sabe, a gente se vê numa próxima. Espero que vocês tenham gostado. E pena que a gente não pôde, né? Acho que 15 minutos a gente consegue conversar sobre bastante coisa, mas eu acho que em 45 a gente também conseguiu dar um recado. Isso. E pessoal, quem tiver alguma dúvida ou quiser trocar ideia e, enfim, meus canais aí estão super abertos para quem quiser seguir com o papo. E não deixem de seguir também a Noslab, @nos.lab, aproveitar para fazer uma propagandazinha boa. À vontade, né? Já que nós estamos falando sobre isso, promova-se. E nos veremos em breve, então. Estou à disposição e obrigado pelo convite, Fábio. Super feliz. Daí, só para finalizar, pessoal, porque como no início a gente começou a falar de empreendedorismo, que eu e o Rafa a gente se conheceu em virtude disso, quando o Rafa diz autenticidade, pensar que a gente faz coisa para as pessoas, eu acho que isso tem muito também das características da pessoa empreendedora, que é acreditar no que ela faz. Então, assim, é muito melhor a autenticidade de eu pegar e dar aquele meu toque pessoal, que ninguém faz igual, do que eu não acreditar naquilo, né? Eu acho que acaba pecando na credibilidade, né? Muito melhor a autenticidade, a persistência, né, em acreditar que aquele negócio é capaz, é possível, de sucesso, e que é uma boa ideia, né? Porque é o que a gente diz, se o próprio empreendedor não confia na ideia dele, não confia no trabalho dele, não são os outros né, que vão confiar. É isso, Olha a querida. Valéria! Tchau. Mas vamos lá. Bom dia. Uau! Tchau, Fábio. Obrigado. Beijo, boa aula, pessoal. Boa noite. Fiquem bem. Pena que tem gente entrando e a gente já está se despedindo. Um Até uma próxima. beijão. A gente vou tentar publicar aqui, deixar publicado, e daí quem quiser acompanha, compartilha. Beijão, Rafa, vai lá. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.